falar também de um trecho do Evangelho que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido, e com quase certeza, tirando alguns que estudam há mais tempo, ficou aquela dúvida. E aí, o que esse trecho quer dizer? Nós vamos falar um pouquinho sobre a porta estreita. Vocês já ouviram falar dessa parábola? Então fala assim, ó. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Então eu vou ler um trechinho e depois eu vou comentando, tá? Então, esse trecho está em Mateus, é um trecho bíblico. Mateus foi um dos evangelistas, né? Escreveu sobre o que Jesus explanava, o que Jesus explicava naquela época. Então Jesus estaria pedindo que todas as pessoas que quisessem seguir o caminho do Mestre escolhessem a porta estreita. E disse que esse era um caminho que poucas pessoas escolhiam, tá? Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Então é muito mais fácil a gente encontrar a porta que não é essa, que é a porta larga, tá? Vai falar mais um pouquinho. Alguém da multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não poderão. Então, quando perguntaram para Jesus se quem que conseguiria se salvar, ele respondeu assim para as pessoas: para que todos nós nos salvemos, é importante que nós escolhamos a porta estreita. E vai chegar um tempo em que muitas pessoas vão procurar essa porta, mas não a encontrarão. Ou seja, vão ficar perdidas. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que estando do lado de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então ele está dizendo que quando o pai de família passou pela porta, nós ficaremos do lado de fora batendo e dizendo: por favor, abra a porta. E ele vai responder: eu não sei quem vocês são. Aí nós vamos dizer assim: comemos e bebemos em vossa presença, e ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. E então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros ficareis excluídos. Bom, de uma forma geral, o que nós temos aqui? Todas as mensagens que Jesus passava, elas eram simbólicas. Elas eram assim, uma espécie de historinha para fazer com que as pessoas daquela época entendessem o que ele tentava explicar. Ele não podia falar abertamente, claramente para todo mundo. Tem um outro trecho do Evangelho que ele fala assim: ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tenha olhos de ver. É o mesmo caso nosso. Existem inúmeras pessoas com quem nós convivemos que não conseguem entender os ensinamentos morais do Cristo. Eu tenho certeza que vocês têm familiares, amigos, que dizem assim: mas por que vocês estão numa segunda-feira à noite frequentando o centro? É um horário que passa novela, é um horário que tem um programa de televisão, é um horário que tem, às vezes, algum tipo de confraternização. Por que vocês escolheram estar aqui e não em qualquer um desses outros eventos que vocês poderiam estar? Como nosso amigo disse, por que são poucos encarnados que estão aqui hoje? Onde é que estão o restante? Será que todo mundo já se melhorou, todo mundo já evoluiu, não precisa mais frequentar a casa espírita? O que faz com que a gente escolha estar aqui hoje? Nós estamos escolhendo o caminho da porta estreita. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Ele fala assim: larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas,
e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, o que significa isso? Significa que a porta da perdição é larga. O que pode representar essa perdição? Os vícios, as festas sem fim, sexo desenfreado e muitas outras coisas podem representar essa perdição. E o que é a porta estreita? A porta estreita é a transformação moral, que o nosso amigo disse um pouco mais cedo. São os nossos esforços para vencer as nossas más inclinações. O que significa isso que está no Evangelho no capítulo 17? Sede perfeitos. Isso significa que nós todos temos que trabalhar pela chamada reforma íntima, para nos melhorarmos como seres humanos. Como que eu faço isso? Cada dia um pouquinho, nos esforçando. De que jeito? Por exemplo, vamos supor que eu tenho o vício da fofoca. Então eu adoro parar na frente da minha casa com a vassoura, para varrer a frente da minha casa e fofocar com a vizinha sobre a vida do bairro. Isso é algo que eu tenho que vencer. Isso é algo que com o tempo eu tenho que deixar de fazer. Então, como que eu vou conseguir superar aquela minha vontadezinha de contar o que aconteceu na vida da outra? Um dia após o outro, né? Eu posso ir um dia mais cedo e simplesmente varrer a frente sem encontrar com a vizinha. Eu posso chamar um dia a vizinha para tomar um chá, mas falar das flores, das plantas, do serviço doméstico e não falar da outra. E por aí vai. Além disso, além desses nossos vícios, das nossas mazelas, a porta simboliza a passagem. Quando a gente passa por uma porta, nós não estamos indo de um lugar para o outro? Então a porta também simboliza isso em relação aos nossos mundos. Como o nosso amigo disse, todos nós sabemos que a gente tem uma vida após a vida. Essa porta estreita também simboliza a forma como nós vamos atravessar essa vida para a próxima. Se nós vamos aproveitar essa existência ou não. Se nós vamos aproveitar de que jeito? Nos melhorando moralmente. O que significa isso? Vencendo as nossas dificuldades. Eu dei o exemplo da fofoca, dos vícios com drogas, álcool, sexo, internet, etc. Né? Existem tantos outros. Então vamos lá. A porta também significa a transposição, ou seja, a passagem entre o que não é conhecido para o que é conhecido. Quando nós começamos a frequentar a casa espírita, nós não sabíamos ao certo o que nos esperava aqui. O que a gente ia aprender aqui? O que a gente ia conhecer aqui? Então era algo desconhecido para a gente. Conforme a gente começou a frequentar, nós começamos a ouvir que as pessoas vêm aqui e só falam de coisas boas, que as pessoas vêm aqui e só nos incentivam a ir para frente. E isso tudo passou a ser conhecido. Da mesma forma vai acontecer quando a gente for para o outro lado. Hoje a gente acha que um outro lado é desconhecido. Quando nós estivermos lá, nós vamos perceber que é muito semelhante ao que a gente vivia aqui. Nós vamos perceber que essa estada na casa espírita nos trouxe uma preparação para nós chegarmos lá, na vida após a vida, na verdadeira vida. A porta também significa a luz e as trevas. Muitas pessoas pensam assim: se eu morrer eu vou para o inferno. Esse inferno que a gente imagina significa as trevas, significa a ignorância, significa a falta de conhecimento, significa a falta de melhoria. Tudo isso é as trevas, tá? E também a gente pode ver a luz.
A luz significa a nossa evolução espiritual, a nossa melhoria, as coisas boas que nós vamos encontrar nesse caminho. A porta, ela não se abre sozinha. Por isso que fala aqui que quando o pai de família tiver passado, nós vamos bater e nós vamos pedir: abre para mim. E ele vai dizer: não sei quem vocês são. A porta, ela só se abre se nós somos convidados a passar por ela. Como se fosse uma festa VIP, que a gente já deve ter ouvido falar, algumas pessoas já participaram. Só entra quem tem convite. Sabe alguma coisa assim? Ah, eu quero ir para aquela festa de camarote. Só entra quem é convidado. Não adianta você querer comprar o convite, não adianta você querer trocar, não adianta você querer negociar esse convite. É só se você for convidado. E como que nós somos convidados para atravessar essa porta? Pela nossa melhoria, pela nossa reforma íntima, por nós nos melhorarmos moralmente, por nós deixarmos as nossas paixões e vícios para trás. Essa porta, tá? Ela está presente em quase todas as religiões, com alguns outros nomes, mas quase todas as religiões falam sobre ela. Eu não vou entrar no tópico agora, tá? Aí também eles fazem uma reflexão sobre quando nós vamos. Todo mundo aqui já deve ter entrado, pelo menos alguma vez, em alguma igreja católica. E o que eles colocam? Eles colocam a imagem do Cristo lá no alto, né? Como se fosse assim, o início de tudo. Então, ele seria a porta pela qual chegamos ao reino dos céus. Aquilo é também outra situação simbólica que representa essa porta, tá? Tem outra passagem do Evangelho que ele diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Isso está em João. Ou seja, quem seguir o exemplo do Mestre será uma pessoa digna desse convite para atravessar essa porta para um mundo melhor. Outra coisa que também significa o acesso a uma realidade superior, ou seja, esse mundo melhor. Nós já estamos nesse caminho, tá, gente? Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o momento de transição planetária que nós estamos passando, o momento de mudanças que a Terra está passando. Então, todos nós estamos neste caminho para um mundo melhor. Mas pode ser que nós tenhamos a oportunidade, tenhamos o convite de estar nesse mundo melhor, e pode ser que a gente leve um chutinho para um lugar que vai estar mais de acordo com a nossa realidade, se nós não nos melhorarmos. Vamos lá. Eu quero pegar um outro trechinho aqui para vocês, de uma história que aconteceu sobre o planejamento da reencarnação. Tá? Então, o que é? Nosso amigo também falou. A gente sabe que essa vida é uma das. A gente sabe que a vida verdadeira está do outro lado. Antes da gente vir para cá, ocorre o planejamento da nossa vida. Ah, Messene, é um destino? Não, nós não temos destino. Nós temos um planejamento de algumas metas que nós vamos cumprir aqui, de alguns objetivos que nós temos que enfrentar. E nos é dado várias opções de trabalhar esses objetivos no decorrer da nossa existência. A espiritualidade maior está o tempo inteiro aproveitando as nossas escolhas diante do nosso livre-arbítrio para que a gente possa trabalhar o que nós nos propusemos a trabalhar. Tá? Bom, então, nós teve um espírito, tá? Que pediu assim, ó, ele queria reparar, ou seja, ele queria consertar tudo o que ele tinha feito de mal numa vida anterior. Ele fala assim, que ele queria reparar a sua posição de espírito delinquente. Tá? E aí ele foi lá para o pessoal que era responsável pelo planejamento da reencarnação e disse assim: ó, espíritos benfeitores, eu imploro a vossa permissão
para que eu venha ao mundo terrestre de novo, para resgatar as minhas faltas. E aí ele disse assim: por favor, dê-me a lepra, o abandono dos entes queridos. Para quem não se recorda, a lepra era uma doença seríssima. Hoje a gente quase não tem mais, mas assim, os pedaços da pele caíam, era uma coisa horrorosa. A penúria, ou seja, a pobreza extrema, a loucura, a cegueira, todos os tormentos físicos para que eu possa pagar o que eu fiz. Ele chegou para o pessoal que faz o planejamento reencarnatório e disse tudo isso. Aquela vontade doida de se redimir, implorando por uma segunda chance. Aí, a pessoa responsável pelo planejamento reencarnatório disse para ele o seguinte: você está pedindo uma bênção, uma misericórdia, você não está pedindo sacrifício nenhum, isso tudo que você acabou de dizer para mim. Então aí vocês fazem uma pausa e analisam o que ele pediu e a resposta que foi dada, para vocês terem uma ideia de tudo que ele fez na vida anterior. Com certeza foi algo bem pesado, né? Aí falou assim: você vai resgatar as suas dívidas numa vida normal, com as tarefas normais de um lar humano, de uma família normal, onde você vai encontrar as dificuldades de qualquer pessoa comum, que são justas e educativas para qualquer criatura em necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. Mas você também vai ter o benefício de ser médium espírita, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviços gratuitos por semana em favor dos necessitados da Terra, consolando, instruindo, ajudando na transformação do mundo. Ok? Entenderam o que foi dado de resposta para ele? Então foi dado de resposta para ele que ele não ia ter a lepra, ele não ia ter a cegueira, ele não ia ter a loucura, ele não ia vir defeituoso fisicamente, ele não ia ter ele não ia ter a pobreza extrema, ele ia ter uma vida como outro qualquer, num lar como qualquer um de nós tem, com as dificuldades do nosso dia a dia, que todo mundo tem, com aqueles contratempos familiares, aquelas dificuldades de convivência e relacionamento que todos nós temos na nossa família, aquela dificuldade no emprego, ou com falta de emprego, ou com salário baixo, ou de ter de enfrentar ônibus, ou de ter que pegar 2 ônibus por dia para chegar no serviço, aquela situação que todo mundo enfrenta. A inflação, o alto preço, tudo o que todo mundo passa. Dificuldade de educar os filhos, dificuldade de conviver com os netos, dificuldade de ter uma educação, de fazer um curso, de fazer uma faculdade. A mesma vida que todo mundo enfrenta. A única coisa que ele ia ter de diferente, ou não tão de diferente assim, é que ele também viria na condição de médium espírita e necessitaria doar 8 horas do seu tempo semanal para ajudar ao próximo. De que jeito? Ouvindo, ensinando, servindo de instrumento para os bons espíritos atuarem, para ajudar na melhoria do mundo. O que vocês acharam? Fácil, difícil a tarefa dele? Eu não ouvi. Fácil ou difícil vocês acharam a tarefa dele? Melhor se ele tivesse vindo com lepra? O que vocês acham? Aí, então, certo dia, né, de acordo com a necessidade dos mentores espirituais, indicaram uma pessoa para que ele desse esse atendimento que ele prometeu.
mas ele não foi encontrado no centro espírita. Era assim uma segunda-feira à noite, quente, sabe? Que tinha vários programas de televisão passando, Jogos Olímpicos, nada semelhante a hoje, entendeu? Ele não foi achado no centro espírita. Pegaram essa pessoa que precisava de ajuda e levaram para casa dele. E o que ele fez? Ele ficou lá de pijaminha e não quis atender a porta. Se recusou a atender a porta. Simplesmente optou por ficar de pijaminha na casa dele assistindo televisão. E aí? Era muito o que foi pedido para ele? Ele estava cumprindo com as tarefas dele? O que era pior? O que ele tinha pedido como prova ou o que foi dado a ele? Mas mesmo assim ele estava se recusando a cumprir uma coisa muito simples, que era emprestar o ouvido para alguém que estava desesperadamente precisando naquele momento. Eu pergunto, quantos de nós não fazemos igualzinho a esta pessoa? Quantos de nós não optamos por deixar as nossas obrigações reencarnatórias de lado para colocar os nossos pés no sofá e ficar assistindo qualquer porcaria na televisão? Que não vai nos enriquecer em nada, que não vai nos auxiliar em nada, que não vai nos melhorar em nada e não vai trazer benefício para ninguém. É só uma reflexão, tá? E quando eu falo, eu tô me pondo no meio, tá, gente? Eu não tô aqui por ser melhor do que ninguém, eu tô aqui por estar no mesmo plano, igualzinho a todo mundo, igualzinho tá dito aqui. Tá? Aí o que falaram? Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria, abandono, a fim de desagravar a própria consciência, no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, ou seja, a preguiça, a paradeira, enquadrado em pijama com medo de trabalhar. Quantos de nós não fazemos igualzinho? Eu tinha até uma frase que eu falava: ao invés de fazer isso, eu prefiro 1000 vezes estar na minha casa de pijama com o pé para cima. Então isso fica para a gente pensar. Diante disso, o que caracteriza a nossa porta larga? O que é essa porta larga? Tudo aquilo que desvia as nossas ações dos fins elevados da vida e dos compromissos assumidos. Então, a porta larga é tudo aquilo que nos tira do caminho que nós escolhemos traçar, que nós assumimos antes da gente estar aqui. Vícios materiais e morais, festas mundanas, prazeres, como eu disse, sexo desenfreado, enganar os outros para oferir lucro financeiro. Todo mundo já ouviu aquela expressão, jeitinho brasileiro? Ou a lei de Gerson, todo mundo já ouviu? Isso é a porta larga. A pessoa que quer levar vantagem em tudo. A pessoa que fura fila em tudo quanto é canto. A pessoa que utiliza o lugar do idoso. A pessoa que seja no estacionamento ou seja na fila. E por aí vai. Existem inúmeras situações do jeitinho brasileiro. Eu tinha uma conhecida que ela era um pouquinho gordinha na barriga e ela furava todas as filas dizendo que estava grávida. Agora, como que a gente vai fazer, como que a gente vai achar a nossa porta estreita? Estarmos de bem com a nossa própria consciência. Adianta a gente agradar os outros e não agradar a nós mesmos? Muitas pessoas acham que ser espírita é isso. Ser espírita é você vestir aquela capa de santo. O Agnaldo Paveno fala uma coisa bem legal, ele fala o manto de santo. Ele fala que a gente chega no centro, o nosso manto está na porta. A gente coloca o manto de santo e entra. Aí a gente começa a falar para as pessoas assim: oi, meu irmão, como você passou a semana? A gente muda o tom de voz, né? Às vezes até abaixa a cabeça assim, né? Observa, certo? Vira outra pessoa no centro espírita. Aí a gente põe o pé para fora do centro, tira a capa de manto, de santo,
e volta a ser quem era. Começa já pisando no rabo do cachorro que estiver na porta do centro. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Existe um vídeo também bem legal no YouTube, no canal Amigos da Luz, que chama Eu Mesma, Eu Espírita. Bem semelhante a isso também, né? Os papéis que a gente representa no dia a dia, né? Mas vamos lá, eu vou virar espírita e vou fazer tudo para o próximo o tempo inteiro. Vou dizer assim, não, eu sou espírita, eu faço tudo para os outros, mas para mim eu não faço nada. Então eu sou capaz de preparar uma refeição maravilhosa para minha família, mas eu como precariamente, ou por preguiça, ou por falta de vontade, ou sei lá eu por quê. Eu vou e arrumo as roupas dos meus filhos para que eles estejam impecáveis na rua, só que eu me apresento como uma mendiga. Eu vou e faço tudo para o meu marido, mas não faço nada para mim. Eu vou e auxilio os meus familiares, levo para médico, acompanho aqui, acompanho ali, faço o que for necessário, mas eu mesma não vou no médico faz 10 anos. Então nós temos que ter coerência com os nossos atos, porque no Evangelho está escrito amar ao próximo como a si mesmo, e não amar ao próximo mais do que a si mesmo. Até porque quem não se ama não tem como amar ninguém. Então nós temos que ser coerentes. Eu vou fazer para o próximo? Vou, só que eu vou fazer para mim também, porque também é minha obrigação cuidar de mim. Seja esse corpo material que me foi emprestado, seja o meu espírito. Eu tenho que estar bem, porque se eu não estiver bem, eu não tenho como ajudar ninguém. Tem até uma alegoria que o pessoal faz para quem viaja de avião com as máscaras de oxigênio. Quem nunca viajou já deve ter visto em filme a aeromoça falando para as pessoas assim: se acontecer qualquer coisa, máscaras vão cair do teto. Você coloca primeiro em você, depois na criança e no idoso. A vida é assim, nós temos que tratar primeiro de nós, para que depois nós tenhamos condições morais e físicas de tratar da criança e do idoso. Se a gente não estiver respirando, não tem como a gente fazer a criança e o idoso respirar. E isso serve para a vida em tudo. Se eu não estiver bem, eu não tenho como fazer minha família estar bem. Eu vou estar capengando, como que eu vou fazer minha família estar bem? Se eu não estiver bem, eu não tenho como fazer o meu grupo do centro, o meu grupo do trabalho estar bem. Então, isso serve para a gente pensar nisso. Mais uma coisa da porta estreita: sacrifício da personalidade em busca do bem comum. Então eu deixo o pessoal, o egoísmo, eu deixo o egoísmo de lado em busca do bem comum. Então vamos lá. Eu estou chegando no centro e tem uma vaga que cabe 2 carros. Eu tenho a opção de parar no meio da vaga e impedir que qualquer outra pessoa estacione, ou eu tenho a opção de estacionar no cantinho e deixar espaço para o outro. Um exemplo bem simples. Eu estou vindo ao centro, eu sentei e tem várias cadeiras. Eu posso sentar em uma, ou eu posso sentar em uma, pôr minha bolsa na outra, o meu casaco na outra, meu celular na outra, e utilizar uma fileira inteira. E as outras pessoas que se quiser que sentem mais para trás. Então, são coisas assim. É óbvio que para eu pensar no bem comum, eu posso me aconchegar numa cadeira só e deixar as outras para as outras pessoas. Isso serve para tudo. Estou na fila de um lugar que tem cadeira para eu sentar. Eu posso ficar sentada numa cadeira só e deixar as outras para as outras pessoas poderem sentar também enquanto elas esperam. Alguém já teve que ir no AME buscar remédio? Vocês já viram que legal que é quando chega aquelas pessoas com 10 capacetes de moto, 15 bolsa e vai espalhando. Aí você fica 2 horas lá, você não tem lugar nenhum para sentar, porque as cadeiras estão todas cheias de capacete de moto e bolsa. Então, assim, isso não é pensar no bem comum. Agora, se eu me encorujar, colocar o capacete de moto embaixo da minha cadeira, ou segurar na mão, pendurar minha bolsa em mim mesma, eu vou facilitar para as outras pessoas que também vão ter que ficar lá mais 2 horas esperando como eu. Isso é pensar no bem comum. Eu vou pegar o ônibus. Eu vou lá linda e pomposa e sento no assento destinado a idosos, portadores de deficiência, gestantes, pessoas com criança de colo, e acho um absurdo pedirem para eu sair.
a hora que chega alguém dessas pessoas. Isso não é pensar no bem comum, isso é ser egoísta. Então, quando eu passo a pensar no bem comum e imaginar que aquela gestante pode ser eu, que aquele idoso pode ser eu no futuro, ou pode ser minha mãe, ou minha avó, ou meu tio. Se eu começar a pensar no outro dessa forma, eu vou entender que eu ainda tenho condições de ficar de pé no ônibus, enquanto aquela pessoa que já está mais debilitada por alguma razão precisa se sentar no assento que é destinado a ela. Isso é pensar no bem comum, tá? Eu não jogar lixo na rua. Eu não jogar lixo na rua é pensar no bem comum. Pode ser que eu more num lugar muito alto e que a enchente não chegue até a minha casa. Mas se eu entupo os bueiros, a enchente vai chegar na casa das outras pessoas. Por quê? Porque não tem lugar para a água escoar. Não tendo lugar para a água escoar, a água vai subir. A água vai subir, vai inundar, vai destruir coisa, destruir alimento. Então, se eu deixo de jogar lixo na rua, eu estou contribuindo para o bem comum. Mais uma forma da porta estreita. Renúncia aos prazeres passageiros. Gente, prazeres passageiros. Temos inúmeros. Mas eu vou pegar um que com certeza ninguém sofre aqui, que é a gula, né? Lógico, isso é coisa de outro mundo. Então, por exemplo, assim, eu tenho a opção de naquele momento, eu tenho aquela vontade, aquele desejo incontrolável de naquele momento comer mais. Sendo que se eu parar, respirar, tomar um gole de água, vamos aproveitar e fazer isso agora, eu vou perceber que na verdade é uma vontade, um desejo e que tem condições de passar porque eu já estou saciada. Então não tem necessidade de eu ir atrás daquele prazer passageiro da comida e comer, seja uma colher a mais, seja um prato a mais, seja um doce a mais, seja uma fruta a mais, o que quer que seja mais. Muitas vezes, se a gente esperar uns 5 minutinhos, a gente vai perceber que não é fome, que é nossa gula, que é nossa busca pelo prazer passageiro. E que depois vai nos fazer mal, porque depois às vezes a gente vai ficar com o estômago pesado, às vezes vai dar azia, vai dar má digestão e muitas outras coisas ruins que a gente sente depois. Então, renúncia ao prazer passageiro. A pessoa que fuma ou bebe uma bebida alcoólica ou usa algum tipo de droga, ela tem aquele momento, ela tem a fissura, aquele desespero por aquela substância. Se ela conseguir segurar um pouco, aos poucos, esse pouco vai aumentando de tamanho. E a pessoa vai percebendo que aquilo é um prazer passageiro para ela, porque não dura. E ela vai conseguir ir se libertando daquele vício. A fofoca. Eu tenho aquele desespero para contar o que eu fiquei sabendo da vida dos outros. Eu já falei que muitas vezes eu me enquadro nisso, né? Às vezes você chega a coçar a língua com aquela... Eu preciso contar para vocês o que eu fiquei sabendo da fulana. Muitas vezes, se eu conseguir segurar um pouquinho, 2 pouquinhos, 3 pouquinhos, eu vou esquecer da fofoca. E eu não vou passar isso adiante. Não estarei sendo maledicente às vezes. Então, gente... é um prazer passageiro, porque eu contei a fofoca, acabou. Não tem mais graça eu continuar falando daquilo. Eu tenho que achar uma nova fofoca para passar pela frente. Então, se eu conseguir me segurar naquele momento, vai passar. E todas as vezes que eu conseguir fazer isso, com todos esses vícios e quaisquer outros, com os prazeres passageiros, eu estou caminhando rumo à porta estreita. O que vocês acham? Ficou mais claro? A porta estreita? Aí temos algumas ideias para essa porta estreita. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente
a vontade de comer a carne dos animais. Isso aqui é uma sugestão, não é minha, tá? É de um livro espírita. Então, assim, mas de qualquer forma, comece a renovação dos seus costumes, gradativamente, é o que eu falei, um pouquinho por dia. Aí ele deu um exemplo da comida, para a pessoa começar a diminuir a carne dos animais. Mas de qualquer forma, vamos supor que eu ainda não consiga fazer isso. Eu posso começar a diminuir a minha gula do dia a dia mesmo. Os excitantes largamente ingeridos constituem perigosa obsessão. O que são os excitantes? Refrigerante, café e por aí vai. Tá? Não se renda à tentação dos narcóticos, drogas, álcool, remédio, cigarro. Se tiver dinheiro, não adie as doações, caso esteja realmente com vontade de fazê-las. Mas isso serve também para quem não tem dinheiro e fica dizendo assim: essa semana eu vou separar um tempinho para eu ajudar alguém, ou para eu fazer uma caridade, ou para eu ajudar no centro, e esse tempinho e essa semana vai passando para a seguinte, para a seguinte, para a seguinte, para a seguinte, e não chega nunca. Eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa que quiser vir aqui ajudar a varrer o centro vai ser muito bem-vinda. E a pessoa pode começar a qualquer momento com esse tipo de atitude. Em família, observe cautela. Não se apegue demais à família terrena. Lembrando que a gente tem que cuidar da nossa família daqui, temos, mas nós também temos a nossa família verdadeira. Até sugiro a leitura do capítulo que fala sobre os laços de família. Convença-se de que você não experimenta simpatia de determinadas criaturas, e há muita gente que te suporta com muito esforço. Então a gente tem a mania de chegar num lugar e falar: não fui com a cara do fulano, como que eu vou lidar com o ciclano? Nossa, mas meu chefe é tão chato, eu não suporto olhar para a cara dele. Mas você já parou para pensar que tem muita gente que está te suportando com grande esforço? Que você também não é agradável para todo mundo? Que não é todo mundo que gosta da gente? Tudo na vida a gente tem que ter esse lado de análise, esse lado de reflexão. E eu acho que eu já falei demais. Gente, a ideia da porta estreita é essa, tá? Lógico que existem muitas outras interpretações que a gente pode fazer daí, mas esse é o caminho, é o começo, para que a gente possa refletir e começar a nos trabalhar dia a dia por entrarmos por essa porta estreita, por recebermos esse convite de passar pela porta estreita, para que nós possamos trabalhar dia a dia por sermos pessoas melhores. Muita paz a todos.